Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de reflexões. Como costumo dizer, a noite do Evangelho. Então agradecemos aos companheiros que já estão chegando, Terezinha, Malu, que nós já estamos vendo junto aqui, participando, Girce, Tânia. Muito obrigada, porque já estão a postos, Cláudia. É a vontade de estarmos juntos, aprender um pouquinho e refletir um pouco mais. Júlio César, Edith, muito obrigada a todos, porque é uma alegria quando podemos verdadeiramente participar juntos. Essa noite, quarta-feira, é noite do Evangelho, noite da nossa magnetização das águas, que nós precisamos tanto dessas bênçãos que nos chegam a todo momento. Assim, meus amigos, queremos muito agradecer a todos e vamos fazer a nossa prece, porque sempre começamos com o nosso desejo de proteção, de amparo e de luz. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz estejam nos envolver. Que as suas bênçãos, Pai, cheguem aos nossos corações. Que as suas luzes atinjam a nossa consciência de tal forma, Pai, que nós consigamos verdadeiramente fazer o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que nos rodeiam. Assim agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos espirituais que nos amparam, que nos assistem, para que possamos verdadeiramente aproveitar tudo que nos é oferecido a cada instante. Que a paz permaneça entre nós, que a luz se faça e que nós consigamos assim o melhor para as nossas vidas. Meus amigos, que a paz permaneça entre nós, que a alegria dos nossos corações, quando nos juntamos, verdadeiramente se façam entre nós. Eu não sei vocês, mas o nosso Facebook hoje, agorinha, né? Ele mudou um tanto a nossa formatação e nos parece um pouquinho diferente em cima da hora, assim nos localizamos. Então nos perdoem se porventura não pudermos interagir mais com os companheiros. Estamos chegando aqui sim, participando, vai dar tudo certo, graças a Deus. Mais uma vez a gente agradece, né? Porque esse é o fundamental para nós. Vamos às nossas reflexões de hoje, da obra Pão Nosso, da Lavra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E nesta obra, Emmanuel, então, tece reflexões sobre versículos da Bíblia que ele foi selecionando para trazer as reflexões daqueles momentos anteriores até os nossos dias atuais. Então, agora está dando para ver os amigos aqui sim. Terezinha, Cláudia, Edith, Eliane, Malu, Rosângela, Ivete, Dilza, Márcia, Silvio, Marcos, Jane, Vladimir, Mona Lisa, Ana Maria. Vamos vendo os amigos que Regiane, Célia, Gil, Marina, Beth, são os nossos amigos partilhando conosco, e isso tudo é para nós sim bastante alegria. Vamos refletir hoje a lição de número 58 da obra Pão Nosso, que tem como títulos Contribuir. E esse título é muito sugestivo, porque nós precisamos contribuir com o bem, onde quer que estejamos, da melhor forma possível. Isso nós temos aprendido, a espiritualidade tem nos convidado insistentemente a esse comportamento. E eu quero pedir a contribuição de vocês, porque nós temos os vídeos que estão ficando lá no Facebook, no canal Marina Ferri, e lá no YouTube, no canal Marina Ferri. E lá no YouTube nós precisamos, olha a palavra, da contribuição de todos para que cheguem até lá. Não precisam mais assistir os vídeos que já assistiram.
Mas deixe um like, deixe um positivo, cadastre-se, batam o sininho para receber aviso de quando chega um vídeo novo. É 2 minutinhos que vocês vão gastar, são 2 minutinhos apenas para entrar, fazer essa tarefa de contribuição no bem e sair. Não precisa ficar assistindo, nós voltamos a dizer. Por que isso? Porque quanto número de pessoas que dão sinal positivo, de pessoas que se inscrevam no canal, o YouTube entende que aquilo é bom, que tem interesse e vai manter no ar. Se nós não cuidarmos daquilo, veja, nós precisamos de 1000 inscrições, nós estamos quase 500, nós precisamos dobrar para garantir que todos esses materiais que estamos produzindo ao longo desse período possam ficar lá e ser acessados por qualquer pessoa. Porque aqui no Facebook, só aqueles que são os meus amigos que podem entrar na página e assistir, e participar, e interagir. Mas lá no Facebook, lá no YouTube, todo mundo pode entrar e assistir. E esse é o nosso interesse, que as pessoas também tenham alguma coisa que talvez vá servir para a vida delas, assim como serve para nossas vidas. Então, contribuir é a palavra oficial do nosso estudo de hoje e deverá, com certeza, tornar-se a nossa atitude oficial de contribuição no bem. Então, o nosso pedido fica aí para que muitos possam conosco participar, possam conosco, e não é entrar só hoje, viu, gente? Entra de vez em quando, sempre que vocês tiverem uma folguinha, entra lá, dá um positivo, que assim vai alimentando a movimentação da página. Mas vamos então para Emmanuel. Nós fizemos a nossa parte num pedido de contribuição. Vamos ver como Emmanuel analisa e em que ele se baseia para escrever essa página, que é a lição de número 58, com o título Contribuir. Ele se baseia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. A carta escrita aos Coríntios, a carta foi enviada de Roma, referente à segunda viagem que ele fez. Então, ela é dirigida a Corinto, que era uma cidade cosmopolita. Uma cidade cosmopolita, nós podemos entender como uma cidade muito agitada. Aqui do nosso vale, eu acredito que a mais cosmopolita é São José dos Campos, mas nós temos uma São Paulo bastante cosmopolita. Nós temos muitas cidades no mundo que tem um trânsito de pessoas de fora da cidade muito grande, pessoas de outras nacionalidades, de outras localidades. Essas pessoas então se misturavam e então Corinto havia ali esse trânsito constante, esse fluxo muito grande de pessoas. As raízes e as tradições se misturavam porque é aquilo. Por exemplo, São Paulo, se nós formos hoje a São Paulo, numa rua bem movimentada, uma 25 de março, uma rua Oriente no Brás, nós temos pessoas falando idiomas diferentes, vestindo-se de formas diferentes, com aparências diferentes. É uma mistura de palavras, de modo de viver, e um vai trocando com o outro e vai assimilando do outro alguma coisa. Assim era Corinto. Mas o que é que isso é bom? Claro, nós vamos sair do nosso cercadinho, do nosso espaço de confinamento e para um espaço maior, para uma vivência maior. Mas o ruim é que, embora as pessoas se tornassem então muito abertas ou mais abertas para as novidades, porque muita gente trazendo novidades, o que acontecia era que elas perdiam um pouco daquilo que as definia. A gente vai misturando tanto que acaba perdendo a essência primeira. O povo brasileiro é isso, é uma mistura tão grande de nacionalidades, daqueles imigrantes que para cá vieram,
e que muito do que eles trouxeram se perdeu. Dos próprios índios da nossa terra se perdeu, porque nós misturamos tudo. Então acontecia isso também em Corinto. Mas o grande problema que estava afligindo aos primeiros cristãos de Corinto e que vieram conversar com Paulo e pedir a sua intervenção, eram os erros de comportamento doutrinário que estavam surgindo. Por conta dessa mistura toda e cada um querer fazer da sua moda como entende ou como está trazendo como convicção, quando se está assim procedendo, nós corremos o risco de alterar aquela doutrina que foi apresentada. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mesmo no nosso caso, doutrina espírita, que tem toda uma obra de codificação como base, se nós bobearmos, vão surgir criaturas querendo alterar os textos da obra. E alterar no sentido de mudar totalmente, agregar a ela coisas que não existem, porque se fosse simplesmente reorganizar, reestruturar, sem perder a essência, vá lá. Mas querer inserir ali coisas que não pertencem à doutrina, aí nós estamos cometendo um grave erro. Era o que estava acontecendo em Corinto. Erros no comportamento doutrinário. A doutrina do Cristo que fora ensinada, ela estava sendo minada por outras doutrinas, então, que estavam se apresentando ali. E também o que se via ali era desunião por conta desses embates. Grupos que defendiam um ponto de vista, outros grupos com outro ponto de vista, outros novidadeiros, outros abraçando ideias que não pertenciam à doutrina do Cristo, e isso estava minando o grupo de primeiros cristãos, fazendo então a desunião entre as pessoas. Vejam como tudo isso é muito desfavorável para nós e o cuidado que temos que ter com tudo aquilo que nos chega, porque senão vai acontecer conosco, em qualquer nível, em qualquer sociedade, o que acontecia em Corinto. E o pior que estava acontecendo em Corinto, pior maneira de dizer, porque nós vamos ver que estamos dentro desse quadro: imoralidade. Imoralidade. Vejam bem, existe a moral, existe o ser amoral, que não conhece a regra, o costume, mas existe o imoral, que transgride tudo, que faz tudo errado, que traz aquilo que não é adequado ao comportamento. Então estava acontecendo a imoralidade e a idolatria, porque traziam deuses para dentro dos ensinos de Jesus, e a idolatria de repente estava fazendo parte da vida daquelas pessoas. Então vejam que essa era a situação de Corinto, a época mais ou menos anos 50 depois de Cristo. Paulo escreve essa segunda carta. A primeira era aquela de organização, de boas-vindas a todos, e esta carta aos Coríntios, a primeira, lembram-se, é a carta do amor, que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada seria. Ele fala o tempo inteiro da relação afetiva do ser humano, para com ela, para com o Criador e para com as outras criaturas. Esta é uma carta de aconselhamento, de puxão de orelha, de colocar no trilho novamente aquilo tudo que estava escapando. Então, é uma carta de aconselhamento que traz um alerta muito especial sobre os falsos apóstolos que estavam surgindo. E esses falsos apóstolos estavam distorcendo a doutrina do Cristo, os ensinos de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado também, porque acontece, é um alerta, preste atenção, é mantermos olhos bem abertos para observar isso que acontece. Esta carta, Emmanuel tirou então o versículo de número 7 do capítulo 9. Este versículo, ele diz assim: cada um
contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, Paulo falava do comportamento humano, dizendo da obrigatoriedade não imposição da igreja da época, mas a convocação, o chamado pela fé, pela racionalidade do pensar na organização da igreja, de todos os trabalhos que eles faziam. Então, se cada um contribua, todos os elementos de uma assembleia ou de uma igreja, todos os elementos de uma congregação, de um grupo social que tem uma obra em andamento, todos os elementos são importantes para a obra. Cada um no seu papel, cada um no quanto possa. Então, todos são chamados a contribuir. Nós temos, por isso que no início eu disse, hoje o nosso convite é, vamos contribuir com o nosso canal lá no YouTube, dando um positivo. É um nada, é um positivo. É somente um like. Para quê? Para que a obra continue. E é isto que a Bíblia estava dizendo neste versículo. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Então, o primeiro ponto para nós de reflexão é exatamente isso. Em nós, no coração, nos nossos sentimentos, como é que nós queremos contribuir? Estamos entendendo verdadeiramente, por amor, que precisamos fazer alguma coisa boa? Contribua segundo propôs em seu coração. E ele reforçava, não com tristeza ou por necessidade. E a gente já ouviu muitas pessoas que quando chegam à casa espírita, dizem assim, eu vim porque eu preciso fazer algum trabalho, eu preciso participar de alguma coisa. Então ela não está querendo no coração. Ela está ali por uma imposição de alguém que diz que se ela não fosse, não conseguiria acertar a vida dela, que está de um jeito ou de outro. Ela vai por imposição. Até que se vá por um receituário, por um chamado, por uma indicação, tudo bem. Mas em chegando, qual vai ser o seu comportamento? Vai ser a cara enfesada de quem não quer participar e obrigatoriamente terá que participar? Nós tínhamos uma pessoa amiga, companheira de trabalhos mediúnicos, que não queria ir ao trabalho mediúnico. Ela ia sob protesto toda semana, mas ia, por questões familiares, ela ia. E reclamava a beça, porque ela não queria participar. Meu Deus, então onde estava o coração dessa criatura? É isto que Paulo está dizendo. Contribua conforme, segundo propõe o seu coração. Não com tristeza, não com a cara amarrada, não com a cara fechada. Porque olha a vibração que nós colocamos na nossa contribuição quando estamos emitindo esse sentimento de cara amarrada, de cara fechada com o outro. Ou por necessidade, eu vou contribuir, também já ouvimos isso, de que se o médium, no caso, um médium, se ele não trabalhar mediunicamente, ele vai ser castigado pelos espíritos. Ele vai sofrer castigo. Então, ele está indo por necessidade, para não sofrer castigo. Qual é a contribuição? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Era isso que Paulo chamava atenção. Não é porque eles iriam estabelecer alguma regra e todos deveriam cumprir isso e de má vontade, de cara feia. Não. O versículo diz, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse Deus ama
Deus ama todas as suas criaturas, é o Pai. É claro que ama, mas se Deus é amor e a criatura vibra no amor, não é que Deus ama mais, é que a criatura está em Deus. Ela está embebida da vibração divina. E se Deus ama, é como se Deus envolvesse aquela criatura, porque ela está na sintonia do padrão do amor que é emitido por Deus. Então nós vemos aqui este versículo, mas este versículo, ele vem com base no Salmo 112. Vejam que interessante, Paulo, é interessante porque os judeus, eles respeitavam demais todas essas tradições antigas. Então, muitas falas de Jesus estão nos Salmos ou foram ditas por algum profeta e ele está reforçando. Muitas falas de Paulo estão dentro do Antigo Testamento e ele volta a lembrar, ele volta a reforçar. Porque no Salmo 112, nos versículos 8 e 9, esse Salmo 112 inteirinho, ele fala sobre a importância da bondade e fidelidade do servo para ser abençoado por Deus. Então Paulo vai aos Coríntios e vai falar da bondade e da fidelidade para estar na graça, em estado de graça, de plenitude com Deus. E nesses versículos 8 e 9 do Salmo 112, perdão. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Referia-se a uma ida do profeta Davi, ele falando de Jerusalém, a cidade santa, a cidade mais importante, e que ela estava então cercada. E aí ele derrama sobre Jerusalém a expressão, a paz esteja em ti. E a gente vê isso ser repetido hoje. Em algumas tradições religiosas, a paz esteja contigo. Mesma coisa. Está lá no Salmo essa expressão. A paz esteja em ti, esteja na cidade, esteja com todas as criaturas. E por causa da casa do Senhor, porque ali estava o templo em Jerusalém, ele diz, buscarei o teu bem, o bem da comunidade, o bem daquela sociedade, o bem de todas as criaturas. Davi falava isso. E Paulo, então, espelhando-se na fala de Davi, remete aos coríntios a informação que esse era o proceder que iria agradar a Deus, da bondade, das boas palavras, da bênção, do desejo de paz e do buscar o teu bem, fazer alguma coisa para que o outro esteja bem, esteja amparado. Então, posto isso a respeito do Salmo, que eu gosto muito da gente fazer essa passeada primeiro, para entendermos a época em que tudo isso foi escrito. Nós estamos aqui com a Débora, vamos ver a Márcia assiste, nós já falamos, são vários companheiros que foram chegando, o Júlio que foi chegando também, Carlinhos, Roberto, Cida Hoffman, Eliana, Marco Antônio, são muitos amigos que estão conosco agora para que nós façamos essas reflexões. Então, Emmanuel desenvolve esse versículo, cada um contribua segundo propôs em seu coração. Então, nós nunca vamos poder exigir que o outro contribua da mesma forma que nós contribuímos, porque cada um vai dar o que tem, o como sente, o de que é capaz. Então, não com tristeza ou por necessidade. Porque esse caráter de fazer coisa forçada, apenas porque é uma regra que foi imposta, esse não leva a nada. Nós temos sempre que envolver, como disse o Gil, sem amor fica difícil. A questão com Deus é uma questão de amor presente, amor pleno para todas as criaturas. Então, Emmanuel vai chamar a atenção dizendo, Deus ama o que dá com alegria. Era essa expressão que estava ali
no versículo da carta aos Coríntios. Mas nós, reflete Emmanuel, muitas vezes entendemos isso e temos entendido ao longo do tempo. Deus ama ao que dá com alegria, esse dar como se fosse esmola. E nós entendemos que a esmola material é suficiente. Para muitos, nós alegramos a Deus dando esmola material. Quantas pessoas estão conosco, até debaixo do mesmo teto, que não estão precisando de esmola material, mas estão precisando desse dar com alegria, dar de si, a presença, o cuidado, o respeito, a delicadeza, a vontade de estar junto. Isto é que Emmanuel está chamando a atenção. Nós entendemos que era só dar esmola, e era fácil, porque de repente você tira lá uma quantia e dá um gênero qualquer e dá. Mas como é que nós estamos dando? A questão está nisso. O nosso dar alguma coisa de nós mesmos é no sentido do louvor. Emmanuel fala do louvor. E o louvor, o que é? É a homenagem que nós fazemos à divindade, a nossa maneira de homenagear a Deus. Se Deus é amor, a nossa maneira de homenagear a Deus, de louvar a Deus, é estender o amor. E amor é cuidado. Amor é atenção. Amor é esse olhar que assiste, que ampara. Então, esse dar de si, diz o Gil, vira uma troca natural. Exatamente, é o fluxo do amor. É disso que é a maneira de louvar a Deus. Às vezes nós entendemos que são cânticos, orações, comportamentos na igreja. Não, não é isso. Isso faz parte da boa educação, da nossa tradição de ritos dentro das tradições religiosas que abraçamos. Mas não é isto que vai ser o nosso ato de louvor a Deus. Louvar, então, é uma homenagem que podemos fazer. E diz Emmanuel, não se circunscreve a mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Claro, temos os necessitados, temos os sofredores e temos mãos generosas que atendem às necessidades de todos os níveis. Isso é bom. Mas louvar a Deus não é só isso. Não é só atender a necessidade do que está passando dificuldade e nem só acudir àquele que está em sofrimento de alguma forma. Nilce, boa noite. Didi chegando atrasada, mas chegou, ainda bem, né? Graças a Deus. Todos os gestos de amor contam no reconhecimento divino. E não é reconhecer o indivíduo, que ele foi bonzinho, como se Deus ficasse lá num ponto muito alto, apontando o dedinho. Este não foi bonzinho, este foi bonzinho. Não, reconhecer é trazer a si, então é trazer ao nível da vibração de amorosidade. Quando Jesus foi tocado pela mulher hemorroíça no meio de uma multidão, ele disse assim, quem me tocou? Ele reconheceu o toque. Quem me tocou? E pensa, mas como, Senhor, todos estão tocando? Não, alguém roubou de mim um fluido, um quantum de energia. Então, o reconhecimento de Deus é exatamente esse. É o fluxo, é o quantum de energia, de amorosidade que nós estamos trabalhando e que isso nos coloca tão próximos de Deus, ou na sintonia divina, numa frequência vibratória melhor que aquela que a Terra pode oferecer. Então, todos os gestos de amor contam no reconhecimento divino. Assim, nos diz Emmanuel, o verbo contribuir, aqui neste versículo, cada um contribua segundo propôs em seu coração, não por necessidade ou com tristeza, mas com alegria, esse verbo contribuir aparece em toda a sua grandiosidade. É contribuir
não só nas coisas materiais. É de todas as formas possíveis contribuir. A cooperação no bem, diz ele, é de todo lugar e de todo dia. Não tem hora certa para fazer o bem. Não tem local certo para fazer o bem. Não tem dia certo para fazer o bem. Toda hora é hora, todo dia é dia. Quando surge oportunidade e nós pudermos fazer, façamos. Este é o convite do comportamento do cristão. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la, de fornecer essa cooperação no bem. E ele vai fazer uma listinha desse todo dia e toda hora, que tipo de pessoas ou de situações nós podemos contribuir no bem. Então, se qualquer um pode atender essa necessidade, ele começa dizendo da necessidade de atender ao mendigo que espera ajuda, espera comida, espera agasalho, ao mendigo. O berço de onde se renova a experiência. Poxa, não está mais falando daquele que está batendo a nossa porta. Está falando talvez daquele que está dentro do nosso lar, num berço, recém-reencarnado. Ele está necessitado de ajuda para que essa experiência reencarnatória seja feliz, seja um sucesso para o seu existir. Precisa da contribuição, precisa da ajuda. Então, nós temos que ver isto, contribuir com a família em que acrisolamos as conquistas de virtude. E olha, gente, esse item é danadinho, porque acrisolar as conquistas de virtude significa poder desenvolver virtudes. Então, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, em que vamos desenvolver paciência, tolerância, respeito, delicadeza, caridade em todas as suas formas, perdão das ofensas. Família, estão precisando da ajuda. E é servir com alegria. Não é fazer porque estamos obrigados, porque este é filho, aquele é pai, aquele é marido, aquela é mulher. Não. Porque é um ser humano conosco. E quem sabe com a nossa contribuição essa criatura melhore. Às vezes a gente não vê a melhora imediatamente. Mas nós vamos ver que no frigir dos ovos, né, como a gente diz, o que sobrou na desencarnação, essa criatura há de voltar um pouquinho melhor para o mundo espiritual. Aí nós vamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena as dificuldades, a ajuda. Então nós temos que, e é aquilo, água mole em pedra dura, vamos fazendo, até que essa pessoa desperta, se toca e começa o seu processo também de mudança. Então a família precisa da contribuição. Vamos contribuir segundo o que temos no coração. O vizinho, nosso irmão em humanidade. Às vezes passando dificuldade do nosso lado e a gente não percebe. Precisando de uma ajuda, de uma atenção e a gente não percebe. É preciso. A oficina de trabalho que nos ampara o aproveitamento individual, o nosso ambiente de trabalho, que nós precisamos cuidar, que precisa do nosso, que nos dá a condição do trabalho, onde nós fazemos um aproveitamento individual, nos aprimoramos, nos tornamos mais hábeis. Tudo isto é caridade. Tudo isso é o trabalho que Paulo estava chamando o pessoal de Corintos e que se aplica a cada um de nós perfeitamente nos dias atuais. Convidava então Emmanuel, na hora do repouso, falando do sono, na hora do sono, da noite, cada coração pode interrogar a si próprio.
é a hora da autorreflexão, do parar e olhar para si mesmo, quietinho, lá no nosso, conversando com o nosso travesseiro. Vamos olhar e vamos interrogar a nós mesmos. Não é a questão 919 do Livro dos Espíritos? Homem, conhece a ti mesmo? Essa é a forma que nós temos para progredir? Analisar nossos comportamentos, nossos procedimentos na vida? Então, na hora do repouso noturno, que a gente possa interrogar a si próprio quanto à qualidade da nossa colaboração no serviço. Como foi as tarefas que eu executei hoje? Com que qualidade eu fiz? Fiz a toque de caixa? Fiz porque não tinha outro jeito? Ou fiz verdadeiramente contribuindo, consciente do meu trabalho, tentando fazer o melhor que a gente pode, que a gente consegue? Como é que eu fiz? Nas palestras aqui não significa necessariamente o palestrante, aquele que está apresentando um tema, o professor. Não, palestra é diálogo, é conversa. Então, nas conversas, como é que nós agimos? O que falamos, palavras que usamos, o tom das nossas palavras, tudo. Vamos pensar como foi o nosso dia, como eu me comportei diante deste ou daquele fato. Nas relações afetivas, é para se interrogar como é que eu estou me relacionando com amigos, com parentes, com entes queridos, com amados, ou até com os inimigos, os indesejáveis. Como é que vai a minha relação afetiva com esse ou aquele? Será que eu ainda estou me mantendo queixo duro? Sabe, aquele tipo de coisa? Não, enquanto não vier falar comigo, pedir desculpa, eu não falo, eu não faço. São escolhas nossas, né? Nós temos o direito também de agir assim. Só que as consequências são mais tristes, né? As consequências são mais doídas, mais demoradas. Então, se nós fôssemos um pouquinho mais espertos, não demoraríamos muito não a retificar a nossa trajetória, até para nos sentirmos mais leves. Vamos lá, boa noite Humbertinho, boa noite Geraldo, Vladimir que está aqui conosco também, boa noite a todos. Eu vou lembrar mais uma vez, nós fizemos um pedido, a nossa página de hoje, a lição, Irineia também aqui, a lição é contribuir. Estamos sendo chamados a contribuir no bem, e foi isso que Paulo escreveu aos primeiros cristãos de Coríntios. E no início do nosso estudo, nós falamos a respeito da contribuição no bem que possamos fazer nos dias atuais, lá na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube. O canal Marina Ferri, onde estão ficando essas reflexões. Lá naquele canal. Porque se nós formos lá, dermos um positivo, um like, tocarmos o sininho para nos inscrever lá, nós estamos aumentando o número de pessoas interessadas naquilo que está sendo exposto ali. E o YouTube vai entender que é bom manter aquilo, que está servindo para alguém. Gente, nós já vimos aqui, nós já estudamos juntos aqui, nós já interagimos aqui. Não precisamos ir lá assistir de novo, mas nós precisaríamos manter as portas de lá abertas para outros poderem assistir. Porque aqui no Facebook é só dentro da nossa página. E lá é aberto. Aqui é para os nossos amigos, aqueles que entram aqui conosco. E lá fica aberto a qualquer criatura de qualquer lugar do mundo. Então, se nós podemos deixar uma palavra que talvez sirva para iluminar uma consciência, abrandar um coração, levar esperança a outro, está valendo. E não nos custa nada. Não vai cobrar nada de nós.
está aqui, vamos contribuir. Então falei isso porque no começo Terezinha, Geraldo, Vladimir, Humbertinho não estavam aqui conosco, muitos outros, Didi que chegou atrasada, mas nós estamos exatamente falando para que vocês possam contribuir conosco e nós todos contribuirmos com o bem, com as palavras de Jesus, levando a outras criaturas, enquanto podemos, gente, porque tem lugares no mundo onde é censurado falar de Jesus, vocês sabem disso. Censurado, proibido. Então essas coisas não vão poder ser acessadas por pessoas que habitam essas regiões, infelizmente. Mas, enquanto puder chegar a alguém, vamos ajudar, vamos impulsionar tudo isso, para que uma onda melhor possa se estender sobre as criaturas. Então fica o nosso convite, vão lá na página, no canal do YouTube Marina Ferri, vão lá, deem a sua presença, marquem a sua presença, registrem a sua presença, se registrem ali para podermos contribuir com o bem que estamos recebendo. É muito egoísmo de nossa parte reter tudo isso conosco mesmo, quando poderíamos estender a outras criaturas. Voltando então às reflexões que Emmanuel está fazendo a respeito desse contribuir, ele está chamando então a nossa atenção para a nossa avaliação, autoavaliação, autoconhecimento, na hora de dormir. Vamos pensar qual foi o nosso procedimento hoje. Onde eu contribuí? E onde eu poderia ter contribuído e não contribuí? Não contribuí com o bem ali naquele lugar. E ele diz, em cada coração, interrogue a si mesmo. Quanto à qualidade da sua colaboração. Porque nós estamos o tempo inteiro interagindo. Mas com coisas boas ou com coisas ruins? Com aquilo que é verdadeiro ou com aquilo que é falso? Com aquilo que é reto ou com aquilo que está deturpado? Como é que nós estamos contribuindo com as outras consciências? Levando aflição, desespero, temores, paranoias que estamos vendo, dificuldades? Gente, nós não podemos esquecer que existem muitas mentes enfraquecidas. E essas mentes enfraquecidas são altamente sugestionáveis. E que uma má palavra, uma palavra de temor, de desesperança, de aflição, pode perturbar profundamente esta criatura. E ela partir para atos desesperadores em consequência de algo que ouviu, de algo que presenciou de nós, de alguma forma. Então vamos policiar a nossa participação na vida, nessa vida mais pública até, com mais zelo, com mais cuidado, com coisas boas, para que essas mentes vão se encharcando de pensamentos melhores. E aí elas possam se fortalecer, se clarear. Assim, meus amigos, Emmanuel continua dizendo, né? Então que a gente veja a qualidade da colaboração que nós estamos dando no serviço, nas nossas palestras, nossas conversações, nas relações afetivas que temos, nessa ou naquela preocupação da vida comum, nessa ou naquela preocupação da nossa vida comum. Nós temos uma vida comum do dia a dia, todo dia aquela rotina, as mesmas coisas, mas como é que nós estamos conduzindo essas mesmas coisas a cada dia? E nos alerta no final desta página, dizendo que é preciso tomar cuidado. Então vamos ver o que é que Emmanuel deixa para o fim, para a nossa atenção. Cuidado com as tristezas e sombras esterilizadoras. Olha o que faz a tristeza conosco. Esteriliza a alma.
de qualquer coisa melhor. Ela cobre qualquer vibração mais leve, ela adensa. Então eles chamam um cuidado imenso para que a gente tenha com as tristezas. Não vamos deixar a tristeza morar em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos encontrar alegria, porque a alegria saudável é uma vibração mais alta. Alegria nas pequenas coisas, alegria. A gente vê aqui no Face, vídeo. Ontem me mandaram um vídeo que eu deixei na página sobre crianças pequenas de um jardim da infância ou um maternal, acho que até um maternal, porque elas são muito pequenininhas, um berçário, e há um homem tocando violão. Aquela música borboletinha que a criançada sabe bem cantar. E ele toca o violão, e elas são crianças tão pequenas, aparentam 2, 3 anos. Precisa ver a alegria de participar do ritmo da música. Alguns mais desinibidos, outros mais tímidos, alguns sérios. Veja como é heterogêneo, mas todos atentos. Alguns talvez envergonhados de se manifestar e outros, como nós diríamos, assanhados em se manifestar. Mas não tem quem assista uma coisa dessa e automaticamente não sorria. Não sinta o coração leve ao ver aquelas criancinhas com o seu jeitinho de ser cantando junto. A gente embarca naquela vibração de inocência, de alegria, de paz. Nós precisamos disso. Nós precisamos muito de coisas que nos façam sorrir, que nos aliviem a consciência e o coração. Precisamos para nos sentirmos melhores, porque nestes instantes, especialmente de enclausuramento que estamos vivendo já há tantos meses, nós aqui, até a maioria de nós numa cidade como Taubaté, mora em casa térrea, tem lá um espaço de quintal, um jardim, alguns têm um condomínio onde podem circular, mas nós temos um espaço maior. Pensemos nas grandes cidades onde a maioria vive em poucos metros quadrados. Alguns com pouquíssima luz do sol dentro de casa. Esse mofo que estão criando na alma por não estarem participando da vida lá fora que pulsa, por estarem impedidos disso. Isso está fazendo muito mal. Muitas pessoas estão entrando pelos caminhos das bebidas, viciações, drogas. Outras buscando a porta do suicídio, perderam, não acham razão para a vida. Outros muitos casais se separando porque não conseguem conviver tantas horas, tantos dias debaixo do mesmo teto. Não conseguem. Acaba a conversa, não tem mais o diálogo, não sabe mais o que falar. E aí o antagonismo começa a surgir. Muitos casais se separando, muitas pessoas tendo problemas desenvolvendo aí cardiopatias, que estão passando mal. É tão prejudicial tudo isso que está acontecendo, que hoje um médico dando uma entrevista, ele falava às pessoas para voltarem ao trabalho, à vida que tinham de atividade em trabalho, vão precisar até de ajuda de exercícios físicos, de alongamento, porque o corpo teve uma parada muito grande na sua dinâmica. Veja, não é a mente só, não é a criatura, é o corpo físico também reclamando de tudo isso. Então, neste momento, nós precisamos muito de levar alegria, vibrar, levar o sol da vida nos corações, para que todos consigam superar o momento difícil e consigam
sobreviver a tudo isso da melhor forma possível, abraçando uma dinâmica de vida talvez muito diferente da que ele tinha até então, mas que virá e que nós precisamos enfrentar. Então, não permitamos, cuidado com as tristezas e as sombras, porque elas ressecam os nossos corações, esterilizam, acabam com as nossas vibrações. Má vontade, queixas, insatisfação e leviandade, que nós vemos muito. Má vontade de agir, de contribuir, de ajudar, queixas, insatisfação, leviandade. A gente vê tanta queixa, mas tanta queixa que dá até medo. Insatisfação com um punhado de coisas, e às vezes são coisas tão pequenas que poderiam ser resolvidas. E leviandade, então, nem se fale. Esses comportamentos, diz Emmanuel, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. O cristão não pode se permitir a isso. O verdadeiro cristão não pode se deixar envolver por isso, porque nós temos a esperança a nosso favor. Nós temos a certeza de que o Cristo, que é o governador planetário, está no leme e está conduzindo. São águas turbulentas deste momento, mas o barco está seguro. Então isto vai passar. Nós não podemos entrar nesses falsos profetas, como alerta o próprio Paulo, que estava acontecendo. O próprio Salmo já alertava sobre esses falsos profetas, e Paulo também, dizendo de que eles estão trazendo perturbações para os ensinos que temos. Quer dizer, nós temos que ter cuidado, vigilância, para não cairmos nessas armadilhas que estão sendo montadas ao nosso lado. Mobilizemos nossos recursos com alegria. Todos temos recursos. Recursos da paz, recursos da fé, recursos das nossas habilidades, das nossas potencialidades. O convite é que a gente movimente isso, e movimentar é colocar para fora de si, em direção ao outro, com alegria. Que nós possamos levar aquilo que temos com alegria para o outro. Porque tudo que fazemos com alegria ganha uma qualidade diferente. Se nós temos um trabalho a realizar e não estamos nem afim, ou estamos aborrecidos, ou estamos entristecidos, vamos fazer uma oração. Fazendo a oração, vamos pedir a Deus que retire de nós aquelas sensações ruins, que acalme o nosso coração, que ilumine a nossa consciência. Ouçamos uma música boa, vamos ler uma mensagem de paz, e assim nós vamos ter condição de começar o trabalho com uma outra qualidade vibratória, retificando essa nossa trajetória de ações, então, que precisamos dar conta, que precisamos fazer da melhor forma possível. Emmanuel ainda nos chama a atenção dizendo: mobilizemos nossos recursos com alegria e não esqueçamos que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Como dissemos, esse amar é uma condição natural de Deus para com todos, porém, nós é que precisamos nos sintonizar com a frequência vibratória mais alta possível para termos a condição de estarmos verdadeiramente enquadrados como filhos de Deus. Contribuamos com a paz, com o bem, com a luz, onde quer que estejamos. Vamos, meus amigos, chegando ao final, temos aí alguns minutinhos apenas. Vamos para a nossa vibração. Hoje, quarta-feira, olha a nossa água aqui. Eu digo sempre, quarta-feira, dia da água, magnetizada. É a possibilidade de termos os fluidos que necessitamos para a nossa própria melhoria. Então, que Jesus permita
que os amigos espirituais, que a corrente de médicos do espaço possa trazer para as nossas águas os fluidos benfazejos, as medicações que necessitamos, os calmantes, os fortalecedores, os curativos, os pacificadores, para que ao ingerirmos esta água possamos ter o melhor do nosso equilíbrio, da nossa paz, da nossa alegria. Que Deus abençoe a todos os lares, permitindo que as águas sejam então magnetizadas com as melhores energias, as águas que servem aos hospitais, que levarão medicação para o doente, que elas contenham, além da medicação terrena, a medicação espiritual para a cura, para a calma, para a tranquilidade, para o equilíbrio. E vamos fazer a nossa prece de Cáritas. Deixe tomar meu golinho agora mesmo. A nossa prece de Cáritas, que é também uma tradição nossa para as nossas quartas-feiras de Evangelho. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine as consciências das criaturas na terra, abençoe a todos aqueles que estão nas linhas de frente da ajuda ao próximo em todos os níveis possíveis, para que nunca desistam, para que continuem firmes e fortes. E amanhã, se Deus quiser, assim o permitir, estaremos mais uma vez refletindo sobre as palavras de Jesus às 20 horas no nosso Facebook e também lembrando aos amigos, contribuam, vão lá ao YouTube, ao canal Marina Ferri, deixe o seu positivo, batam no sininho, se inscrevam no canal para mantermos essas vibrações, os coraçõezinhos todos que chegam até nós, eles vão compor essas vibrações nesses vídeos que haverão de correr outros lares, outras consciências, amparando e assistindo. Muita paz, Deus abençoe, Jesus ilumine a todos, hoje e sempre.